Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. Ainda estamos no tema patrística. Esse é o terceiro vídeo deste tema. Eu fiz 2 vídeos anteriores falando sobre este tema. O primeiro vídeo, se você não assistiu, eu te aconselho a assistir para você entender este vídeo agora. Eu tratei sobre como que a patrística, ou seja, o ensino dos pais da igreja, a literatura daqueles cristãos primitivos, não era antagônica ao protestantismo atual. Longe disso. Eu mostrei ali naquele primeiro vídeo que existe todo um legado de autores protestantes a partir dos documentos desses primeiros cristãos, através não só da tradução, mas também dos seus comentários. Um exemplo que eu dei ali, bem influente, foi Philip Schaff, que deixou um legado enorme dessa literatura na língua inglesa. No segundo vídeo, eu mostrei que, longe dos pais da igreja serem católicos romanos, na verdade, muitas doutrinas da Igreja Católica atual não podem ser encontradas nos primeiros 4 séculos e nos escritos dos primeiros 4 séculos da Igreja primitiva. Nesse vídeo, que é uma continuação desses assuntos, eu quero falar com você sobre alguns critérios. Devemos ter alguns critérios em mente ao analisar a literatura dos pais da Igreja. É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Então, fique comigo até o final, com certeza você não vai se arrepender. Eu vou te dar aqui algumas dicas, algumas orientações de como que você deve ler os pais da igreja e o que você deve levar em consideração ao ler a literatura desses cristãos primitivos. Tá ok? Depois da nossa vinheta nós voltaremos. Antes de eu ir diretamente para essas dicas, eu quero aqui responder a uma argumentação católica muito utilizada por apologistas de internet. A acusação é a seguinte: olha, os protestantes, eles escolhem o que eles querem nos escritos dos pais da igreja, naquilo que mais agrada, naquilo que eles conseguem puxar a brasa para a sua sardinha. De fato, os protestantes, quando eles leem os pais da igreja com responsabilidade, eles vão observar que tem muitas doutrinas que não condiz com as escrituras. Então nós apenas admitimos, usamos, utilizamos apenas aquela interpretação, aquele ensino em que eles estão em concordância com as escrituras. Mas os católicos fazem a mesma coisa, só que eles utilizam outro critério, não as escrituras, eles utilizam a tradição da sua igreja, a tradição da igreja católica apostólica romana atual. Então, aquilo em que os pais da igreja parecem concordar com a tradição católica, que eles chamam de tradição com T maiúsculo, eles aceitam. Aquilo que eles não concordam, que eles chamam de tradição com T minúsculo, então eles rejeitam. Então, o critério é bem parecido, né? Ninguém precisa concordar em 100% com os pais da igreja, como eu já falei em outro vídeo. Por quê? Porque nem mesmo os pais da igreja concordam 100% conosco hoje em dia, nem com católicos, nem com protestantes e nem com católicos ortodoxos. Então, como resolver isso? Bom, ao ler os pais da igreja, nós temos que ter alguns critérios, tá? Vamos consumi-los, porém com moderação, com muita moderação, levando em consideração tudo isso que eu falarei neste vídeo. E a primeira coisa que eu quero falar para você que vai estar entrando em contato com a literatura da igreja primitiva, com os pais da igreja, com Irineu, Justino, com Tertuliano, com Agostinho, com Crisóstomo, com Jerônimo, enfim, todas essas estrelas aí que nós temos na patrística, você deve primeiro levar em consideração isso. Primeira coisa, os pais da igreja não são infalíveis. Eles erraram muitas vezes. Infalível somente as escrituras sagradas. Os pais da igreja não eram infalíveis, longe disso. Eles erraram bastante e erraram porque lhes faltava muito conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós estamos, em relação aos pais da igreja, nós estamos em muita vantagem. Hoje, um teólogo, por exemplo, um teólogo protestante de renome aí, não sei quem que eu posso citar ali, um Barth da vida, Karl Barth, eles estavam em muito mais vantagem em interpretar as escrituras do que, por exemplo, um Justino. E isso não é só para o protestantismo, também para teólogos católicos e ortodoxos. Então nós hoje estamos em muita vantagem em relação aos pais da igreja, porque nós temos mais recursos do que eles. Hoje se conhece muito mais os originais da Bíblia, hebraico, grego e aramaico. Hoje nós temos muito mais manuscritos para serem avaliados, para ver qual que é a versão mais correta, mais pura. Então nós temos todo esse arsenal que eles não tinham na época deles. E eu não o culpo. Eu não vou olhar os pais da igreja, algum erro que eles cometeram e falar assim, tá vendo, eles eram heréticos, estavam desviando a igreja. Eles estavam lutando dentro de um contexto em que eles estavam.
acertando e errando. É muito difícil. Se nós estivéssemos lá naquela época, nós iríamos errar também. Então a gente não pode ter uma visão anacrônica, né? E julgar os pais da igreja a partir do nosso olhar do século XXI. Então nós temos que deixá-los aonde? No seu contexto. E essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. Ao ler os pais da igreja, leve em consideração o contexto histórico, cultural, onde eles estavam inseridos, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Tá? Por exemplo, muitos pais da igreja, eles escreviam com outras mulheres. Isso pode dar uma perspectiva de misoginia. Outros eram antissemitas. Então, eles estavam presos dentro de uma cultura, dentro de uma época e dentro de uma mentalidade. Então, muitas doutrinas que eles vão ensinar parte dessa visão de mundo que eles tinham. Uma visão de mundo que muitas vezes não era correta, muitas vezes era distorcida, mas eles tinham essa visão, porque estavam presos naquela sua época, como nós estamos presos na nossa época também. Talvez, quem sabe, daqui a 100 anos alguém veja algumas das literaturas teológicas expostas hoje e vai falar assim, puxa vida, esse pessoal aqui errou nisso aqui, ó, porque hoje nós temos esse entendimento, eles não tinham naquela época, no século XXI, ou no ano de 2024. Outra coisa, os pais da igreja também, eles escrevem sobre um clima apologético. Muitas coisas que eles ensinaram é fruto de debates teológicos, de debates apologéticos. Vamos dar um exemplo aqui? Agostinho debateu com um cara chamado Pelágio. O que eles estavam debatendo? A questão do pecado original. Pelágio falava que o ser humano não tinha o pecado original, e sim apenas o pecado que ele praticasse. Então ele poderia ser salvo com uma moral rígida. Ele poderia ser salvo se ele não pecasse. Agostinho, por sua vez, acreditava que o homem havia adquirido o pecado original. Então, para ensinar essa questão do pecado original, ele precisou ensinar também como que as crianças que morrem sem o batismo vão ser salvas. Então, se as crianças adquirem o pecado original e morrem sem o batismo, que na visão dele libertava dos pecados, então elas não podem ir para o céu. As crianças que morrem sem batismo, elas vão para um outro local chamado limbo. Esse foi um desenvolvimento a partir dessa polêmica que ele teve com Pelágio. O limbo nasce aí desse contexto apologético. O limbo é aceito hoje nem mesmo pela Igreja Católica, mas ele foi doutrina durante 1000 anos dentro da Igreja. Desde a época de Agostinho, depois teve um revivamento ali no século XV, essa doutrina do limbo. Alguns rejeitaram, é claro, na Idade Média, mas a maioria aceitou isso como tradição, como verdade. Então você vê que muitas coisas que nasceram de um jeito de tapar uma lacuna apologética, né? Criar uma doutrina para tentar responder a uma pergunta, ele foi repassado como se fosse verdade. E a gente sabe que o limbo não é verdade. Não é, nem mesmo os católicos acreditam nisso, pelo menos os católicos atuais. Outra coisa, os pais da igreja não tinham a favor deles pesquisa mais aprofundada sobre crítica textual, como eu já falei, manuscritos. Eles não tinham os manuscritos que nós temos hoje. Então eles tinham muitas vezes manuscritos que eram defeituosos. Então eles faziam a sua tradução ali, sua exegese, a partir desses manuscritos. Muitos acreditavam, por exemplo, como Agostinho, que a Septuaginta era um tipo de tradução inspirada por Deus. Outros acreditavam que a Vulgata Latina era uma tradução perfeita e depois isso se mostrou falho. Então eles tinham toda essa deficiência de crítica textual, né? E depois eu vou falar sobre as próprias interpretações, né? A partir desta visão defeituosa de crítica textual. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas coisas que eles ensinaram é fruto dessa deficiência. Então a gente tem que levar isso em consideração se estiver lendo alguma doutrina que você achar meio estranha. Não vai engolindo tudo só porque os pais da igreja disseram isso. Mas eles estavam mais próximos dos apóstolos do que nós. Mas nós podemos estar muito mais próximos doutrinariamente dos apóstolos do que muitos deles, em muitas áreas doutrinárias. Não é porque eles estavam próximos ali historicamente, temporalmente, que quer dizer que eles eram corretos em tudo, tá? Lembra que mesmo na época apostólica, com os apóstolos vivos, as pessoas podiam consultar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Muitas vezes as doutrinas estavam sendo distorcidas ali, com as pessoas vivendo na época dos apóstolos. Imagina 100, 200, 300, 400, 500, 600 anos depois. Então não é pelo fato de eles estarem mais próximos temporalmente ali à época dos apóstolos que significa que eles estão corretos em tudo. Eu vou dar um exemplo aqui para você desse defeito, né, que eles tinham. Muitos deles
entendiam muito mal o hebraico, ou manuseava muito mal alguns manuscritos. Por exemplo, Irineu ele vai fazer aqui uma tradução de Gênesis para falar sobre Jesus. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? E ele vai fazer uma tradução que eu não sei de onde que ele tirou, de qual manuscrito, ou se foi da cabeça dele, né? Mas ele traduziu completamente, fora do que diz realmente o original hebraico. Ele diz assim, olha, que esse filho existia não apenas antes de sua aparição no mundo, mas também antes da criação do mundo. Moisés foi o primeiro a profetizar, quando escreveu em hebraico. Aí ele vai citar as palavras em hebraico. Bereshit, Bará, Elohim, Bazan, Benohan, Samentari, que se traduz, um filho no princípio Deus estabeleceu, em seguida Deus criou o céu e a terra. Eu não sei se ele está parafraseando, nós nem sabemos se isso faz parte de algum manuscrito, mas enfim, está errado. Qualquer pessoa no primeiro ano de hebraico sabe que Gênesis capítulo 1 não se traduz dessa maneira. Então esse é um exemplo, é apenas um exemplo de palavras que eles utilizavam a partir do hebraico, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso mostra que eles não eram peritos na língua hebraica, nos originais. Muitos pais da igreja também usavam uma metodologia duvidosa de interpretação. Por exemplo, eles usavam muitas alegorias, muito simbolismo, eles espiritualizavam demais as escrituras e isso, claro, vai afetar a interpretação das escrituras e vai produzir ensinamentos errôneos. Vou dar um exemplo para você aqui da epístola de Barnabé. Barnabé, ele vai se aventurar ali a tentar explicar o que Moisés ensinou para o povo judeu, para o povo hebreu, ali nas suas leis, ali em Levítico, a respeito dos animais puros e impuros. Olha o absurdo que ele vai ensinar a respeito dessa ordem de Moisés. Primeiro que ele vai falar que aquilo que Moisés ensinou, na verdade, não era aquilo. Era totalmente contrário, era simbólico, não era literal. Ele vai dizer assim, olha, a proibição de comer não é, portanto, mandamento de Deus. Ele fala que não é mandamento de Deus, sendo que o próprio Deus deu ordem a Moisés para dar essas instruções aos hebreus. Pois Moisés falava simbolicamente. Quer dizer, isso aí ele já está inventando, né? Ele já não está sendo fiel ao texto. Também não comerás a lepre. Por que razão? Isso quer dizer, aí ele vai explicar o que esse texto de Moisés aqui, de Levítico, está falando sobre a proibição de comer lebre. Olha a interpretação que ele vai dar sobre isso. Preste atenção. Não serás pederasta. Quer dizer, comer lebre, se você comer lebre, a proibição de comer lebre é para você não ser pederasta. Nem imitarás aqueles que são assim, porque a lebre, a cada ano, multiplica seu ânus. E aqui ele está falando realmente de anos mesmo que você entendeu, você não escutou errado, é anos mesmo. A cada ano, a lebre multiplica o seu ânus. Ela tem tantos orifícios quanto o número de seus anos. Aí está falando de idade. Também não comerás a hiena. Aí ele vai explicar o porquê. O que isso quer dizer? Não serás nem adúltero nem homossexual. Por quê? Porque o que tem a ver em hiena com ser adulto e homossexual? E não ter assemelharás àqueles que são assim. Por que razão? Aí ele vai dar a razão. Porque esse animal muda de sexo todos os anos e torna-se ora macho, ora fêmea. Percebeu? Olha a bizarrice que a epístola de Barnabé está ensinando aqui nesta passagem. Mas não para aí. Ele vai continuar. Ele agora vai tentar fazer uma junção de que do texto do nome Jesus, com uma passagem que Abraão fala sobre os seus 300 servos. Olha o que ele vai ensinar. Filhos do amor, aprendei mais particularmente essas coisas. Abraão, praticando por primeiro a circuncisão, circuncidava porque o Espírito dirigia profeticamente seu olhar para Jesus. Quer dizer, a circuncisão estava olhando para Jesus. Não tinha nada a ver com a questão da aliança ali da ela. Dando-lhe o conhecimento das 3 letras. Que letras são essas? Letras gregas. Olha o que ele vai ensinar, que Abraão já previa a letra grega. Com efeito, ele diz, e Abraão circuncidou entre os homens de sua casa 318 homens. Qual é, portanto, o conhecimento que lhe foi dado? Notai que ele menciona em primeiro lugar os 18 e depois, fazendo distinção, os 300. 18 se escreve com I, que vale 10, e H, que representa 8. Tens aí o I e o H, que é sous do nome Jesus. E com a cruz em forma de D devia trazer a graça, ele menciona também 300, que é igual a T. Portanto, ele designa claramente Jesus pelas 2 primeiras letras e a cruz pela terceira. O que tem a ver a circuncisão, os 318, com a cruz de Cristo e o nome de Cristo? Nada é absoluto. Mas olha o circo de Soler que ele está fazendo aqui. Olha a pirotecnia exegética. Isso é fruto de toda essa interpretação a partir de uma leitura simbólica, alegórica das Escrituras Sagradas. Isso é sofrível, isso é mais que sofrível, isso é perigoso, né? Mas
Eu estou trazendo isso para você, para te mostrar como que os pais da igreja eram defeituosos. Eles não eram bons intérpretes das escrituras, viu? Não eram, não. Na maioria das vezes eles erravam feio mesmo por causa dessa mentalidade, desses princípios interpretativos que eles levavam para dentro das escrituras. Também muitos pais da igreja tomavam como verdade o que era apenas lenda. Por exemplo, a Clemente de Alexandria, ele vai ensinar que a fênix, ela é uma simbologia ou é uma analogia da ressurreição de Cristo. E ele acreditava que esse pássaro mitológico egípcio vivia, realmente existia, e que vivia durante 500 anos. Ele vai usar isso para falar sobre a ressurreição. Já Irineu, eu acho que é Irineu, deixa eu ver aqui. Irineu, ele vai... Justino, perdão. Justino, ele vai usar os oráculos sibilinos, que é algo completamente espúrio, para falar sobre profecias verdadeiras. Ele acredita que aqueles oráculos ali estavam profetizando realmente a respeito de Cristo. Então, eles acreditavam muito em lendas, em tradições falsificadas, e a partir disso eles criavam muitos ensinamentos. Olha o que Eusébio de Cesareia, ele vai falar sobre os escritos de Pápias ou Papias, que foi um autor muito antigo ali. Eusébio está no século IV, Pápias está ali no final do século, no começo do século II. O próprio Pápias, diz Eusébio, conta também outras coisas, como termos chegado a ele por tradição não escrita, ou a chamada tradição oral, que os católicos tanto alardeiam. Algumas estranhas parábolas do Salvador de sua doutrina, e algumas outras coisas ainda mais fabulosas. Então, o próprio Eusébio não acreditava em muitas dessas tradições que diziam ter vindo dos apóstolos, porque eram muito estranhas. Outra, muitas crenças pessoais dos pais da igreja influenciaram a sua teologia. Muitos deles eram ascéticos, muitos deles eram celibatários, como Jerônimo, que depois essa ideia de celibato, de colocar a virgindade, o estado de solteiro acima do estado matrimonial de casados, isso vai influenciar na sua interpretação da vida de Maria. É por isso que ele vai defender que Maria foi sempre virgem. Porque para ele, a ideia da virgindade é superior à ideia do matrimônio, né? Da vida matrimonial. Então ele vai construir toda essa teologia, essa defesa apologética da virgindade perpétua de Maria a partir dessa sua visão. Então muitas dessas visões dos pais da igreja muitas doutrinas eram frutos de muitas visões próprias que eles tinham. Como eu já disse na primeira parte, né, que eles estavam circunscritos ali dentro de uma cultura, dentro de um recorte histórico. Os pais da igreja também se contradiziam uns aos outros. Tem um livro do Pedro Abelard, que se chama Sic et Non, que é uma frase em latim que significa sim e não. Ele vai pegar todos os escritos dos pais da igreja, ou a maioria deles, muitos ensinamentos que estão em conflito. Só que não vai resolver esse conflito. Ele vai comparar com as escrituras e vai deixar para o leitor decidir quem estava certo, um ou outro. E nós temos algumas doutrinas como exemplo. Por exemplo, a questão do batismo infantil, regeneração batismal, Pedro como a rocha de Mateus 16, salvação das crianças sem batismo, muitos eram contra, outros eram a favor, livros apócrifos como fazendo parte do cânon sagrado, a perpétua virgindade de Maria, origem dos irmãos de Jesus. Por exemplo, Jerônimo acreditava que eram primos. Já Epifânio acreditava que, na verdade, esses aí, que chamam-se de irmãos de Jesus no Novo Testamento, eram fruto de um casamento anterior de José. Então não eram primos. Então eles se contradiziam. E isso tudo era fruto de tradições. Tá? Dia da comemoração da Páscoa, Policarpo, por exemplo, acreditava que se comemorava um dia. Vítor, bispo de Roma, acreditava que se comemorava a Páscoa, num dia diferente. Mas ambos falavam que tinham recebido tradições dos apóstolos. Policarpo de João e Vítor de Pedro. A Imaculada Conceição, e depois nós temos outras doutrinas aí sobre o papado e tal, a infalibilidade papal, todas essas doutrinas nunca tiveram concordância. Por quê? Porque não faz parte de uma tradição apostólica vinda dos apóstolos, tá? É fruto da imaginação, muitas vezes de visões defeituosas ou critérios defeituosos de interpretação da Bíblia advindo dos pais da igreja. E nisso, os pais da igreja também pregaram muitas heresias. Eles não só interpretaram coisas absurdas, como nós vimos ali na Epístola de Barnabé, mas também eles interpretaram coisas absurdas, por exemplo, com salvação universal, universalismo em Orígenes, a salvação dos demônios, de Satanás, como a gente pode até ver em Clemente de Alexandria, em Gregório de Nissa, tá? Irineu,
Tem uma doutrina muito conhecida da expiação nos pais da igreja que dizia que Jesus, na cruz, ele pagou a expiação, ele expiou os nossos pecados, ele pagou o resgate, não foi para o Pai, foi para Satanás, tá? Você pode ver um vislumbre disso naqueles livros do C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Você pode ver que no filme, a bruxa ali, com todos aqueles seres mitológicos, que simboliza ali o demônio, o Satanás e os demônios, você vê que ele se entrega a ele. Essa é uma ideia que estava embutida nos pais da igreja, muitos pais da igreja. Isso ninguém acredita hoje, nem mesmo a igreja católica. Mas os pais da igreja ensinaram isso, tá? Então tem muitas coisas que eles ensinaram que são fruto da sua má interpretação da Bíblia. Você tem que tomar cuidado com isso. Não é porque os pais da igreja disseram que significa que é verdade absoluta. Não, não é verdade. Tá? Vamos peneirar, vamos ser criteriosos, porque nós não estamos ali lidando com textos infalíveis, e sim com textos de homens falíveis. Há muitas obras espúrias também, eu quero que você entenda isso. Quando você estiver lendo muitas obras atribuídas aos pais da igreja, saiba que no meio ali tem muitas coisas espúrias. Tem obras inteiras que são falsificadas e tem passagens no meio de obras verdadeiras que são interpolações, que são falsificações. Por exemplo, tem interpolações das Confissões de Agostinho. Por exemplo, tem vários livros de Agostinho, de Cipriano, de Crisóstomo, Tertuliano, de Basílio, que são falsificações. Por exemplo, Inácio, são 15 epístolas que são atribuídas a Inácio. Antigamente, o pessoal acreditava que essas 15 epístolas, né, eram originais, eram da pena de Inácio. Hoje já se sabe que as 8 primeiras são falsificações, são pseudo-Inácio. As 7 restantes, a maioria acreditam que são originais, mas mesmo assim há ainda uma discordância com muitos estudiosos. O cardeal Bellarmino, do século XV, viveu na época de Lutero, ali mais ou menos, do Concílio de Trento, um pouco depois, que foi um dos grandes apologistas católicos da época, ele e o cardeal Barônio, eles admitiram que muitas epístolas de Clemente, de Justino, principalmente de Dionísio, eram falsas, eram epístolas falsas. E vou te dar um exemplo bem claro aqui. Tem uma obra de Tomás de Aquino, chamado Contra os Gregos, mais de 60% das citações que Tomás de Aquino faz para defender o papado, o purgatório e outras doutrinas católicas são falsificações. Ele tomou como verdade citações que eram apenas criações, eram falsificações dos pais da igreja, de concílios, de cânones que não existiam. Aquino acreditava que era verdade e usou isso para defender a doutrina ocidental do papado contra os gregos, os católicos gregos. Outra coisa que você deve levar em consideração é que quando você vai ler os pais da igreja, você vai encontrar muitas palavras que são semelhantes que palavras encontradas na literatura católica apostólica romana atual, tá? Nós temos uma morfologia idêntica, porém com significados diferentes. É esse que é o grande problema, né? Então, os católicos usam muito um linguajar parecido com aquele que você encontra nos escritos dos pais da igreja. Só que quando você vai a fundo, vai ler, vai interpretar corretamente, comparar, você vai perceber que os pais da igreja estavam falando uma coisa e os católicos romanos atuais falam outra. Porém, as palavras são iguais. A morfologia é bem parecida, é igual, porém o significado é completamente diferente. Vamos dar um exemplo? A palavra católico. Quando, por exemplo, Inácio fala igreja católica, ou algum pai da igreja fala igreja católica, você não deve tomar isso como igreja católica apostólica romana. Mas é isso que os católicos querem fazer, querem que você acredite. Que aquilo que eles estavam falando sobre igreja católica, usando o termo católico, tem a ver com o católico romano. E não tem nada a ver. Por exemplo, o credo apostólico, ele diz, creio na Santa Igreja Católica. Os católicos rezam esse credo todos os domingos das suas missas. Então, quando eles falam, creio na Santa Igreja Católica, um católico leigo, quando ele lê isso, ele acha que aquele credo está falando da igreja dele, da igreja romana, mas não tem nada a ver. O credo está falando da igreja universal, porque a palavra católico significa universal. Então, quando o pai da igreja cita a palavra católica ou igreja católica, está falando da igreja universal, a igreja espalhada pelos 4 cantos da terra, tá? Não tem nada a ver com a igreja católica apostólica romana atual.
É isso que os católicos querem fazer querem que você entenda, querem que você interprete, mas não é assim. A literatura não está falando isso. Outra, tradição apostólica. Muitos pais da igreja usavam a palavra tradição, a expressão tradição apostólica, mas é um pouco diferente da terminologia católica apostólica romana atual. Tá? Dentro da terminologia católica apostólica romana atual, tradição apostólica tem a ver com todas essas doutrinas que você não vai encontrar nos pais da igreja. Por exemplo, Imaculada Conceição, infalibilidade papal, purgatório, tudo isso faz parte da chamada tradição apostólica que eles usam. Mas você não vai encontrar isso nos pais da igreja. Você vai encontrar sim essa expressão, tradição apostólica. Mas, por exemplo, em Irineu, a palavra tradição apostólica, a expressão, tem a ver com o que está escrito nos evangelhos. Então, a tradição apostólica é aquilo que foi registrado nos evangelhos. É isso que Irineu está falando. Em Hipólito, por sua vez, tradição apostólica tem a ver com costumes, com práticas, que muitas vezes os católicos romanos atuais não praticam aquilo que Hipólito chama de tradição apostólica. Então, veja bem, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer uma leitura aprofundada daquilo que eles estavam falando e qual era o significado da sua época para o que os católicos romanos falam hoje e qual o significado que ela tem dentro da teologia católica, tá bom? A palavra bispo também vai no mesmo diapasão, tá? Outra palavra aqui, Eucaristia, a palavra Eucaristia, muito utilizada pelos pais da igreja e também utilizada pelos católicos romanos. Mas quando você vai ver a doutrina da Eucaristia dentro do catolicismo atual, você vai perceber que ela está umbilicalmente ligada a uma outra doutrina que não estava nos pais da igreja, que é a transubstanciação, ou seja, que a hóstia se transforma realmente, verdadeiramente, literalmente no corpo de Cristo, e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo, de modo que eles até adoram a hóstia, porque eles acreditam piamente que a hóstia é o corpo de Cristo. Você vai encontrar expressões, por exemplo, eu tenho uma expressão aqui em Inácio, a epístola aos esmirnienses, ou esmirniotas, tanto faz, ele vai dizer aqui o seguinte, olha, ele se abstém da Eucaristia e da oração, porque não reconhece que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Aí o católico pega esse texto e vai falar, tá vendo? Ele acreditava na transubstanciação. Por quê? Porque Inácio está falando que a carne é o corpo de Cristo. O pão é a carne de Cristo. Mas quando você vai ver todo o contexto em que Inácio está falando ali, ele não está dizendo que o pão se transforma literalmente na carne de nosso Senhor. Longe disso. Ele está ali travando uma batalha apologética contra algumas seitas, dentre elas as seitas que não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles não acreditavam no corpo de Cristo. Para eles, Jesus era uma figura fantasmagórica, espiritual. Então, quando a gente falava que aquilo, quando os pais da igreja falavam que o pão era o corpo de Cristo, eles já rejeitavam a Eucaristia, porque eles não acreditavam que Jesus veio em um corpo. É isso que Inácio está falando. Então é completamente diferente. Essa ideia de transubstanciação é uma ideia que vai aparecer no século XII, século XIII. Tá? Você não tem essa ideia antes disso. Tá? Ninguém acreditava nisso. Isso não significa que os pais da igreja não acreditavam na presença real. Eles falavam que Cristo estava presente, de fato, no pão e no vinho, de modo que eles poderiam até usar essa linguagem, a carne e o sangue, como nós protestantes utilizamos hoje. Hoje as igrejas protestantes, muitos pastores, ao realizarem a ceia do Senhor, celebrarem a ceia do Senhor, ele pode utilizar, eu mesmo já utilizei essa expressão, a carne e o sangue do Senhor Jesus, para se referir à ceia. Mas eu sei que aquilo ali é um memorial, né? Por exemplo, eu sou batista e eu sei que é um memorial. Por exemplo, no presbiteriano, ele vai além da questão da memória. Ele vai falar que ali há uma presença real mesmo dos elementos, né? E talvez seja isso que se aproxima mais dos pais da igreja, essa questão da memória junto com a presença real, né? Mas longe deles acreditarem na tal transubstanciação. Isso aí não existia na época dos cristãos primitivos, essas ideias. A Maria, os pais da igreja fazem muita menção a Maria, de modo que você pode ser levado por influência católica, acreditar que os pais da igreja acreditavam nas mesmas doutrinas marianas que os católicos atuais acreditam. Nada mais longe da verdade. Por exemplo, Irineu, ele vai comparar Maria com uma Eva, Maria a nova Eva para Irineu, né? Mas ele para por aí. A analogia é só essa. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Ele está fazendo uma recapitulação da salvação ali no seu livro. Então ele vai fazer essas analogias bonitas, que não tem nada a ver com a doutrina da Mariologia atual. Irineu não está falando ali que Maria é corredentora, rainha dos céus, imaculada, que ela subiu ao céu com corpo, alma e espírito.
Nada disso. Maria não é nada disso da mentalidade dos pais da igreja. Isso é uma invenção posterior, muito posterior. Irineu está falando apenas que Maria ela pode ser usada como um contraste com Eva. Assim como Eva era virgem e desobedeceu e trouxe pecado ao mundo, Maria, uma virgem, obedeceu e trouxe salvação ao mundo através do nascimento de Jesus. Só isso, só isso. Mas quando você vai ler essa mesma passagem na boca, nos lábios de um apologista católico, ele vai ler com as lentes romanistas aquilo que Irineu estava falando na sua literatura, ou seja, na patrística. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você não levar isso em consideração, você vai ser enganado pelos católicos, acreditando que a patrística está falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa que o catolicismo atual está ensinando. E não é verdade. Quando você compara o que realmente está no contexto dos pais da igreja e com o que a igreja católica está querendo interpretar, são coisas completamente diferentes. E por fim, eu quero falar para você aqui, né, dar bem rapidamente um resumo do porquê, mesmo assim, muitos protestantes estão se convertendo ao catolicismo lendo os pais da igreja. Uma das razões nós já falamos aqui, né? Mas eu acho que a principal razão é ignorância de história, de conhecimento da história da igreja. Muitos protestantes, mesmo pastores, não conhecem a história da igreja. Nunca tiveram contato com a literatura patrística. Nunca pegaram um livro de Inácio, um contra heresias, nunca leram uma confissão de Agostinho, ou, por exemplo, um livro de Tertuliano. E aí, o que acontece? Quando eles começam a ler esses livros e vê que existem algumas palavras muito parecidas com o que a Igreja Católica atual professa também, eles fazem uma ligação indevida e faz um débito indevido. Pega aquilo que os pais da igreja estão falando e deposita na doutrina católica e inverte também. Aquilo que é católico atual, aquilo que é a teologia católica atual, eles depositam naquilo que os pais da igreja estão dizendo. O que, quando a gente vai ver dentro do seu contexto, com critérios sérios e objetivos, a gente não pode encontrar isso. Mas isso pode acontecer com pessoas ingênuas, que não têm nenhum conhecimento de crítica textual dos manuscritos dos pais da igreja. Por exemplo, você sabia que as confissões de Agostinho nós temos manuscritos a partir do século IX e Agostinho é do século V? Então nós temos 4 séculos aí sem o primeiro manuscrito das confissões. Somente 400 anos depois que vai surgir ali uma cópia que a gente nem sabe se realmente é verdadeira, né? Fora aquilo que eu já falei que é incontestavelmente falso, que foi atribuído aos pais da igreja. Bom, um falso senso de que a igreja católica é a continuação da patrística. Então, muitos, ao fazerem essa leitura, esse débito indevido, já se imbuem desse falso senso de que, olha, realmente o que o catolicismo atual prega está nos pais da igreja. Por quê? Porque os pais da igreja falavam de Eucaristia e a igreja católica fala de Eucaristia. Então, deve ser igual, o que não é igual. Como nós já falamos agora há pouco, um falso senso. Isso aí também é algo que ajuda um protestante a ser enganado pela narrativa católica a respeito da patrística. Terceiro, ler a patrística pelas lentes romanistas, sem nenhum conhecimento prévio de seu contexto histórico e teológico. Nós já falamos muito sobre isso também, né? Os pais da igreja estão confinados em uma época, em uma cultura, em uma história, com seus acertos e defeitos, tá? Então, esses são os pais da igreja. Não são católicos, não são protestantes, não são ortodoxos. São os pais da igreja, tá? São os pais da igreja. Os cristãos prometidos com seus erros, seus acertos. Mais erros, talvez, do que acertos. E, por último, não levar nenhum conhecimento de crítica textual dos pais da igreja para a sua leitura. Isso aqui eu já acabei de falar, né? Eu acho que estou até sendo redundante. Então você tem que saber muitas coisas a respeito dos pais da igreja, né? Eles não eram bons intérpretes das escrituras muitas vezes, eles não conheciam aprofundadamente as línguas hebraicas, eles não tinham à sua disposição muitos manuscritos que nós temos hoje. Então eles erraram muito, ensinaram muita besteira, ensinaram muitas heresias, dependiam de muitas tradições que na verdade no final eram fábulas, eram invenções, eram lendas, dependiam de livros apócrifos, mas eles estavam ali dentro daquele contexto. Então a gente tem que ler com critério esses homens, temos que ler com critério essa literatura. E outra coisa, tomar cuidado com traduções católicas da patrística. Por exemplo, a Paulus, ela é muito tendenciosa em muitas partes, quando vai traduzir os pais da igreja. Por exemplo, lá no original está arrependimento, e a tradução da Paulus está penitência. Ora, penitência é uma doutrina completamente católica, com significados completamente diferentes
daquilo que o pai da igreja está falando. Por exemplo, lá em Irineu, tem uma parte lá que ele vai falar sobre a tradição apostólica, né, a sucessão de bispos e tal, e vai falar sobre uma igreja, né, uma das maiores e uma das mais antigas e conhecidas igrejas. Está falando da igreja de Roma. A Paulo faz uma tradução tendenciosa e tem outras coisas nessa literatura que são tendenciosas. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não sabe se é realmente por falta de conhecimento ou se é de má fé mesmo que eles fizeram isso. A gente vê muitas coisas, quando você compara com o original, você vê muitas dessas traduções tendenciosas, puxando a brasa para a sardinha da teologia católica, tá? Então, leve essas coisas em consideração ao ler literatura dos pais da igreja, para você não ser enganado no final pela narrativa católica de que, ao ler os pais da igreja, você vai se tornar católico romano. Não, eu não me tornei, e os maiores comentaristas e tradutores da patrística que eram protestantes também não o tornaram. Se você gostou desse vídeo, se foi importante para você, se auxiliou na sua fé, no seu conhecimento, e você acha que esse vídeo ele vai ajudar muitas pessoas também, reproduza esse vídeo, manda para os irmãos da sua igreja, para a sua comunidade, coloque no seu canal, não tem nenhum problema, pode colocar no seu canal, aí na sua playlist, tá? Ajuda aquela pessoa que está titubeando entre dois pensamentos, entre ser evangélica e se tornar católica, que é uma monstruosidade, né? Talvez falta conhecimento para ela, faltam essas informações, e você pode ajudá-la através de compartilhar este vídeo. Também, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário. Há mais algumas dicas que você poderia dar também a respeito dos pais da igreja? Deixe para mim aqui nos comentários que eu poderia aí, talvez se tiver muitas, poderei fazer um outro vídeo a respeito disso, tá bom? Então, acabou aqui o nosso assunto sobre os pais da igreja, essa sequência cronológica que eu fiz. Eu poderei fazer outros vídeos sobre isso, mas esse assunto que eu queria falar sobre Igreja Católica, conversão de protestantes e a patrística, acabou por aqui. Se você gostou, fique com Deus, Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, tá bom?